Queridos amigos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. É uma alegria podermos nos encontrar novamente nesse 10º encontro virtual, essa live beneficente, onde nós estamos aliando o estudo há também a possibilidade de podermos auxiliar. Em cada live, estamos estudando a respeito da vida de Jesus e os seus apóstolos. Todos aqueles que assistiram ou que ainda não tiveram oportunidade de assistir, os encontros anteriores estão disponíveis aqui no nosso canal, em uma playlist que nós criamos, intitulada Jesus e os Apóstolos. E também, durante todo o nosso encontro, aqui na tela está disponível o QR Code, que é esse instrumento de auxílio para a doação. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e vai abrir então uma página da internet para que você possa fazer a sua doação no valor que desejar. Ajude-nos a ajudar. Todos os recursos arrecadados vão direto para as contas da Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa ONG que há 11 anos tem realizado trabalhos assistenciais aqui no Brasil e também na África. Se você quiser conhecer mais um pouco da Fraternidade Sem Fronteiras, acesse o site, está aparecendo aqui no visor do nosso vídeo, o site. Oportunamente você digita, entre, conheça um pouco da história, conheça um pouco dos projetos da nossa instituição. Antes de nós começarmos a falar sobre o apóstolo de hoje, que é Mateus, o apóstolo do conhecimento, em nossos encontros sempre temos passado um vídeo para que os nossos internautas se inteirem um pouco mais a respeito da programação da Fraternidade Sem Fronteiras, os projetos, as atividades. Hoje nós vamos falar de um projeto muito interessante que envolve a arte. Fraternidade Sem Fronteiras, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apoia uma orquestra filarmônica, a Orquestra Filarmônica Emmanuel. E nesse vídeo nós vamos conhecer um pouquinho acerca desse projeto. Convido a todos vocês para que possam assistir junto comigo. Vamos lá? Dentro de cada um tem um amor pela música. A minha vida depende da música. Não consigo ficar sem a música. Todo mundo tem música dentro. Até o coração serve como uma parte de música. Você viu aquela pessoa que você gosta, seu coração começa a bater mais rápido. A gente não aprende a música, a gente é a música. Por que trazer as pessoas para a música? Porque a música humaniza, a música sensibiliza, né? Uma pessoa, Einstein dizia o seguinte: a pessoa que abre a mente, né, para novos horizontes, né, para novos pensamentos, a pessoa que se abre, que se lança, ela jamais será a mesma. Meu boletim da escola era todo abaixo da média. Era tudo... Eu me expressava na escola. Bagunçava, já entrei em brigas, coisa que eu me arrependo muito hoje.
eu perdia totalmente o controle. Quando eu conheci a música, isso mudou. Eu comecei a me expressar através do violino. Tem que apresentar trabalho na frente, assim, pro professor. Então eu não gostava não apresentar, ficava com 0 de trabalho. Nunca apresentei. Aí depois disso eu comecei a apresentar do meu jeito e eu parei de levar 0 nos trabalhos. A gente se relaciona com mais pessoas, tá mais presente, presta mais atenção em cada detalhe. Você se sente mais calmo com a vida, você se sente melhor. Também não gostava de conversar com a minha família, eu era ficava muito no meu quarto, assim. Agora não tem quem faça eu parar de falar. Só da pessoa perguntar se a gente tem algum conhecimento musical e a gente responder, nossa, eu toco um instrumento clássico, o violino, já abre o coração das pessoas, as pessoas já olham, nossa, que legal, ele é um instrumentista, ele é um músico. Quando eu entrei na orquestra, chegava, entrei na orquestra, toco isso, aquilo, a viola, aí todo mundo fala, a viola aquela que você toca, aquela viola caipira. Falo, não é essa. Aí toda vez tinha que explicar pra todo mundo como que era a viola clássica. Foi a partir do momento que eu entrei na música que eu comecei a ter disciplina na minha vida. Sempre quando tem visita, ela quer que eu toque pra todo mundo. Fala, minha filha toca, não sei o que, eu vou bem aqui tocar. Ela fala como se eu fosse a melhor musicista do mundo. Antes eu tinha mais receio, né? Vergonha, timidez de entrar lá no palco. Hoje o palco é meu amigo. Eu penso em tocar na orquestra da Alemanha, que é muito lindo lá. Aquela orquestra é muito massa. Mas nunca abandonar minhas origens, né? Sempre tá com eles, mas meu sonho vai longe daqui. Eu gosto quando a gente vai apresentar, que a gente começa a tocar e as pessoas se emocionam. As pessoas não choram porque lembram, eu tenho uma conta para pagar, eu tô com o nome endividado, tenho alguma coisa para fazer de extrema importância. A pessoa vê aquilo, ela chora porque ela sente amor. Teve uma mulher que eu acho que ela estava gestante e do começo ao fim ela prestou atenção em cada nota. E no final ela se emocionou, veio, me abraçou. Aí ela falou assim, eu queria ter uma filha que nem você, porque você me deixou muito feliz hoje. Se a gente pratica música com amor, as pessoas que vão ouvir a música, elas vão ouvir e vão sentir esse amor. A arte sempre nos envolve de uma forma tão positiva, nos possibilita mostrar os nossos talentos. E na juventude, ocupa também a mente, leva o jovem a exercitar as suas habilidades. E este vídeo mostrou o quanto a música preenche a vida de uma pessoa, especialmente os jovens com seus sonhos e os seus ideais. Em nossos encontros virtuais, sempre temos o nosso momento de arte, o momento musical, sempre um convidado especial a nos trazer a boa música, que nos eleva, que nos faz fortalecer o nosso coração, como uma prece a Deus, nosso Pai. E hoje nós contaremos
com o auxílio, com a participação da nossa querida Grace Abelha. Ela vai cantar a música Cantinho do Amor e vamos, junto com ela, preparar o nosso coração para que possamos fazer a nossa viagem no tempo, a época de Jesus, estudando sobre o apóstolo Mateus, o apóstolo do conhecimento. Participemos junto com ela, com essas vibrações harmoniosas. Meus irmãos, minhas irmãs, um prazer enorme estar compartilhando estes momentos com vocês. E fica aqui o convite, vamos copiar aí o QR Code, vamos contribuir, vamos fazer a nossa doação, vamos ajudar os nossos irmãos a ajudarem. É muito importante fazermos o bem e estamos tendo agora, aqui, uma oportunidade ímpar. Vá lá, faça uma doaçãozinha, que seja pequenininha, mas que seja de coração. Deus te retribuirá em dobro. Fiquem na paz. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho petitinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, via-se passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho petitinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, via-se passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse,
Cantinho de Amor, de Marcelo Cláudio. Agora que fomos convidados a poder voltar para dentro do nosso cantinho de amor, nós vamos convidar os nossos internautas para fazermos a nossa viagem no tempo e voltar à época de Jesus. A época que o Cristo viveu aqui na Terra, Israel estava sob o domínio do Império Romano. E eram arrecadados impostos cobrados pelo Império para usurpar as pessoas. Havia naquela época, basicamente, 2 tipos de taxas. A taxação direta sobre pessoas, chamada capitate humana, que seriam similares hoje aos impostos cobrados como o imposto de renda, pessoa física, o imposto do ISS e outros. E também havia a taxação indireta sobre a exploração do subsolo, as salinas, os impostos de consumo, chamado postorium, que são similares hoje ao ICMS, ao IPI e outros. A cobrança de impostos, portanto, é uma atividade milenar. Em Israel, os responsáveis por essa cobrança eram chamados publicanos. Eram homens que adquiriam o direito de, por 5 anos, arrecadarem os impostos para o império dominante em determinadas cidades. Fazia-se espécie de um leilão nas cidades que possuíam alfândega para que eles pudessem disputar aquele cargo. E haviam aqueles publicanos que se dedicavam à cobrança do decumani, que eram aqueles que arrecadavam os dízimos. Haviam os partitores, que eram aqueles que se encarregavam das alfândegas, e haviam os pecuari, que eram os que recebiam as taxas sobre o solo e as pastagens. Geralmente cobrava-se um imposto de 5% do preço de compra dos artigos normais de comércio e até 12,5% sobre os artigos de luxo. Também cobrava-se impostos dos pescadores que trabalhavam no Mar da Galileia, dos barqueiros que traziam suas mercadorias das cidades situadas ao entorno do lago. E para isso, os cobradores de impostos também possuíam empregados que ficavam à sua disposição, que os auxiliavam na alfândega, e isso fazia com que as taxas de impostos pudessem aumentar muito, porque o salário de cada funcionário, inclusive do cobrador, deveria ser retirado dos próprios impostos recebidos. Mas é claro que o Império Romano não abaixava as taxas, não deixava tirar esse valor das taxas cobradas. Era necessário que os cobradores de impostos superfaturassem, ou seja, aumentassem essas taxas para que eles conseguissem retirar o seu salário, também dos funcionários, e isso fazia com que eles se enriquecessem facilmente. E por isso, eles eram desprezados, eram odiados pelo povo judeu. Muitos judeus com temperamento para negócios, para comércio, com as finanças, eles se entregavam a esse mistério e por isso eram olhados pelos fariseus, pelos saduceus, pelos zelotes, enfim, por toda a população com certo desprezo. E não importava o cargo que ocupassem, fossem altos funcionários das alfândegas, ou seja, o próprio cobrador, fosse os contadores ou simples escreventes, todos eles entravam naquele mesmo bolo.
eram simplesmente chamados de publicanos e por isso odiados. Eles viviam geralmente na cidade onde eles trabalhavam, mas ficavam praticamente sozinhos. Tinham ao seu lado os familiares, alguns amigos que trabalhavam ali mesmo na alfândega, mas a população, de um modo geral, viravam as costas para eles. Eles eram pessoas que respeitavam a Torá, porque eram judeus, frequentavam a sinagoga, pagavam o dízimo exigido, mas nada disso era importado, porque o que importava realmente era a função que eles possuíam dentro da sociedade. Muitas vezes, quando esses homens publicanos iam ao Templo de Jerusalém, eles se assentavam em lugar mais afastado para evitar escândalos dentro da sinagoga, dentro do templo, para evitar discussões. E entre esses cobradores, entre esses trabalhadores da alfândega, havia um chamado Levi Mateus, que morava na cidade de Cafarnaum e era dono de uma grande fortuna. Ele desempenhava na alfândega daquela cidade, que estava sob domínio na época de Herodes Antipas, a função de escrevente. Então é muito importante nós fazermos essa distinção. Levi Mateus não era propriamente o cobrador de impostos, como era Zaqueu, por exemplo, na cidade de Jericó. Não era ele quem comandava, ele era um funcionário, ele era o escrevente. Então ele manejava o seu calã, que era espécie de um caniço de madeira usado para escrever, onde ele anotava em colunas o nome das mercadorias, a porcentagem tributária, a moeda para o pagamento e elaborava toda a escrita, formulava os principais documentos da Receita para prestar contas ao Império Romano. O local onde eles trabalhavam se chamava Telônio, e ali eram feitos os pagamentos dos tributos, onde se trocava também, muitas vezes, moedas estrangeiras. Então, a alfândega era uma mistura de casa de câmbio, de Receita Federal, tudo aquilo que envolvia a questão financeira da cidade. Mas nas horas de descanso de Levi Mateus, muitas vezes ele caía em amargas meditações. Assim como o povo judeu, ele ansiava pela chegada do grande Messias. Ele lia nas Escrituras Sagradas falando a respeito deste homem que chegaria, assentado no cavalo de fogo, com a sua espada nua, para a grande revolução. E muitas vezes ele ficava ansioso que isso pudesse acontecer logo, porque Levi, ele se sentia às vezes como um leproso, à margem da sociedade, detestado por todos aqueles que viviam na cidade de Cafarnaum. E o tempo foi passando, até que numa manhã de sábado, ele estava trabalhando, quando levantou os olhos e viu um grupo de pescadores, entre os quais ele reconheceu João e Tiago Maior, aqueles que muitas vezes tinham ido ali à alfândega para poder pagar os impostos. E à frente daqueles homens, era uma pequenina multidão, havia um estranho nazareno. Mateus reconheceu que era o nazareno por causa do cabelo dividido ao meio, que descia pela face, misturava-se com a barba espessa, e ele percebeu que aquele homem se destacava dos demais, sentiu emoções muito estranhas, e ele teve ímpeto de poder acompanhar aquele grupo, sem dar-se conta do que estava realmente lhe acontecendo. Mas ele, como estava trabalhando, precisou se manter firme, porque ele não podia sair ali do telônio para acompanhar aquele desconhecido.
No período da tarde, Levi foi à sinagoga para orar. Era o sábado era tirado como dia de santificá-lo. E quando ele foi à sinagoga de Cafarnaum, lá estava Jesus, lendo os textos e interpretando. Naquela época, os homens, eles tinham esse direito. Os homens judeus, quando chegavam a uma sinagoga, eles podiam pegar os pergaminhos, fazer as leituras, as análises. Por diversas vezes, Jesus pregou nas sinagogas. E à medida que Jesus falava naquela tarde, Levi, ele foi percebendo que aquela voz era muito doce e parecia que ele já tinha escutado, não sabia de onde. Aquele homem desconhecido falava de coisas tão velhas, já sabidas, mas que ao mesmo tempo representava para ele coisas novas, coisas surpreendentes que enchiam o seu coração de paz. Quando finalizou aquele culto na sinagoga, Jesus acompanhou, saiu com aquele cortejo, acompanhado, na verdade, dos seus seguidores, e eles foram para a casa de Pedro, um dos seguidores de Jesus, que morava ali às margens do Mar da Galileia. E Levi, ou Mateus, conforme queiram, ele acompanhou. Ele não quis, de maneira alguma, se eximir de poder escutar um pouco mais daquele nazareno. E enquanto ele caminhava, seguindo aquele cortejo, ele começou a escutar as pessoas cochichando, as pessoas falando a respeito das questões de Jesus. Alguns falavam que Jesus ele havia curado a sogra de Simão Pedro, outros falavam da cura do endemoniado gadareno. E ele, à medida que foi escutando falar das curas que Jesus havia realizado, daquele homem extraordinário que estava ali praticamente à sua frente, ele nem ousou se aproximar. Ele teve inclusive medo, porque ele era renegado, era uma infeliz ovelha de Israel e com certeza Jesus também o odiaria pelo trabalho que ele realizava. E ele não se aproximou, ficou ao longe, olhando para Jesus. Obviamente que o mestre, que tudo sabe, tudo vê, percebeu a sua presença, mas respeitou ali o silêncio de Levi. Nas noites seguintes, o sono de Levi foi atormentador. Bastava ele fechar os olhos que ele via os olhos de Jesus se cruzarem com os seus. Era algo muito estranho. E quando ele abria os olhos dentro do quarto assustado, mesmo na escuridão, parecia que aquele olhar estava ali, como se estivesse acompanhando, vigiando os seus passos. Muitas vezes, vencido pelo cansaço, ele adormecia por algum tempo, depois despertava assustado, álgido de suor, e nem sempre trazia lembrança daquilo que estava acontecendo no período do seu sono físico. Até que numa dessas noites, ele teve um sonho que lhe deixou um pouco pensativo. Ele sonhou que estava trazendo debaixo do braço um rolo de papiro de assentamentos da alfândega. Mas nesse rolo, nesses papiros, não haviam anotações sobre dracmas, sestércios, peças de ouro, mas haviam somente escritos. Alguns versículos, parecia a história de alguém, algo que ele não conseguia distinguir. E nessa noite que ele teve esse sonho revelador, ele acordou trazendo aquela lembrança, mas é claro que não entendeu absolutamente nada do que estava sonhando. Até que finalmente,
Depois de diversas noites passando em claro ou dormindo muito mal, enquanto ele trabalhava nas primeiras horas do dia, eis que quando ele ergue os olhos, ele focaliza o seu olhar ali no retângulo da porta e estava um homem ali de pé. Um estremecimento percorreu todo o seu corpo. Levi esfregou os olhos para ver se realmente era verdade o que ele estava vendo. Será que ele estava sendo vítima de mais uma alucinação? Já que por diversas vezes ele viu aqueles olhos no seu quarto, na sua casa. E então ele escutou a voz tronituante de Jesus ali dizer: Matai, Mataios, que quer dizer Mateus. Vem que eu te convido para que a partir de hoje possas tu anotar os nomes das almas que entrarão no reino dos céus. E aquele homem que ainda não tinha a menor ideia do que era verdadeiramente o reino dos céus, não pestanejou, não pediu para pensar, deixou ali o seu calã sobre a mesa, o seu instrumento de trabalho, abriu a portinhola e seguiu Jesus. Era mais um convite, mais um seguidor que era convidado para engrossar aquelas fileiras. Tratava-se de uma ordem, uma convocação doce e forte que Mateus aceitou. Naquele dia, Mateus convidou Jesus para que à noite pudesse ir à sua casa, porque ele queria fazer um banquete. Ele estava tão feliz que ele queria oferecer algo para Jesus. Dar um banquete a alguém naquela época era uma manifestação de honra à personagem que havia sido escolhida. Geralmente, esses banquetes, esses jantares, eram dados para pessoas de alta hierarquia social e política. Então, era uma forma de Mateus ou Levi dizer a Jesus da sua gratidão por ter sido convidado. Então, ele ofereceu aquela festa pela admiração que tinha pelo mestre e, é claro, a honra de podê-lo receber em sua casa. Então, tudo foi preparado com muito carinho, a toalha de linho branco sobre a mesa, as almofadas espalhadas pelo chão para que eles pudessem se assentar, aquela abundância de baixelas, taças, de pratos. Contratou homens para que pudessem tocar flautins, pífanos, para alegrar aquela noite, e à porta de entrada, Levi dispôs os serviçais com os vasilhames hábeis, para que eles pudessem, os convidados, fazer as abluções devidas, como mandava a tradição da lei, lavar as mãos e os pés. E Jesus chegou acompanhado dos seus seguidores, e o povo do lado de fora, aglomerado, era quase que um acontecimento em Cafarnaum. Eles questionavam se aquele homem chamado Jesus era realmente o Messias, que ia à casa de um homem de má vida, de um publicano. Jesus estava além desses convencionalismos sociais. Ele vai com muito carinho, porque sabia que Mateus também havia preparado tudo com muito esmero. O banquete serviu peixes assados e fritos, maçãs, romãs, azeite e mel, o vinho capitoso. E em determinado instante que Jesus está na casa de Mateus, do lado de fora, o povo começava a falar: porque come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? E Jesus, ouvindo o povo falar, ele toma a palavra e lhes diz: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa.
Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E logo quando Jesus despediu-se de Mateus, abraçou com muito carinho e lhe disse: alegra-te, Mateus, porque hoje a felicidade adentrou pelo teu lar. E o mestre ficou muito feliz, fez a refeição com os convidados, alguns também publicanos, como Mateus, que estavam ali presentes, e em nenhum momento Jesus os menosprezou, muito antes pelo contrário, acolheu-os com muito carinho. Esclareceu a uns, orientou a outros. Uma conversa afetuosa se estabeleceu entre eles. Mas como a profissão de Mateus era mal vista pelos judeus, provavelmente levou algum tempo para que os outros apóstolos ou os outros discípulos, ainda eram discípulos, se acostumassem com a presença de um publicano no meio deles. Nós podemos imaginar o que isso significou para Simão Zelote. Nós já estudamos sobre ele, aquele que fazia parte de um partido político, que inclusive lutava contra o Império Romano por causa dos impostos. Então imagina ter um homem que trabalhava na alfândega, ali no colégio apostolar. Então era algo muito difícil. Mas eles se acostumaram, entenderam a postura de Mateus e também a sua transformação, porque ele mudou de atividade. Ele encontrou a sua real vocação. E com o passar do tempo, em silêncio, ele foi distribuindo um pouco dos seus recursos financeiros, foi fazendo bem e buscava realmente seguir os ensinamentos de Jesus, que dizia: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola ela fique em segredo e teu Pai, que vê o que está oculto, te possa recompensar. Então, muitas vezes ele fazia o bem sem divulgar, sem dizer qualquer coisa a ninguém, porque ele tinha certeza que era isso que Jesus esperava que ele fizesse. Imediatamente, quando Levi Mateus se converteu ao cristianismo e passou realmente a seguir os passos de Jesus, ele preferiu adotar o nome de simplesmente Mateus, que significa o dom de Yahvé, o dom de Deus. Mais tarde, ele deixa de ser discípulo, ou melhor, ele é um discípulo, mas passa a ser chamado também apóstolo, porque todo apóstolo também é discípulo de Jesus. Nem todo discípulo é apóstolo, mas os apóstolos também são esses alunos, são esses discípulos em aprendizado, que foi escolhido por Jesus naquela manhã, ali às margens do Mar da Galileia. E na convivência com Jesus, com seus companheiros do apostolado, ele iria muito aprender, sempre atento a todas as circunstâncias e buscando fazer o seu papel para a construção de um mundo melhor. Numa das noites em que todos estavam reunidos na casa de Simão Pedro, como diariamente acontecia, Mateus ele resolveu perguntar a Jesus sobre uma temática que lhe causava muita dúvida. Mestre, mesmo tendo eu vivido muito tempo numa posição menos digna aos olhos dos judeus, eu confesso que sempre tive minha consciência muito tranquila. Minha consciência, ela pedia dignidade em tudo que eu fazia, em tudo que eu pretendia fazer. Então eu gostaria que o Senhor pudesse nos explicar, pudesse nos dizer o que é a dignidade. E naquele instante, os outros seguidores,
E aquelas pessoas que estavam na casa do apóstolo mais velho, Simão Pedro, ficaram atentos, é claro, para ver a resposta de Jesus. E ele, com muita mansuetude, com muito amor, ele começou a explicar: Mateus, a dignidade de um homem, ela depende dos princípios e dos ideais que ele abraça. O modo pelo qual se sente ou se entende a dignidade varia de pessoa para pessoa. Mas em verdade eu te digo que as bases fundamentais, elas são as mesmas em todas as criaturas, ou para todas as criaturas e nações. A tua dignidade, onde estavas, quando foste chamado para o apostolado, era de fidelidade, aqueles que te faziam servo. Mas agora a tua dignidade é servir aquele que tens como seu Senhor. Não queiras coisas grandes demais, sem começar pelas pequenas, porque são as pequenas que formam o alicerce de tudo que existe. E naquele instante, Mateus pôs-se a meditar na sabedoria de Jesus. Os outros seguidores ficaram em silêncio para poder compreender melhor o que o mestre, o meigo Rabi, estava explicando sobre a dignidade. Vejamos, com a sabedoria do mestre, ele trouxe ao coração de Mateus tanto envolvimento, tanta ternura, tanto amor. E realmente ele foi digno de ter sido convidado para poder engrossar aquelas fileiras do apostolado. Mateus foi um dos apóstolos que percebeu a grandeza do Evangelho de Jesus. E, segundo consta, foi o primeiro biógrafo de Jesus, aquele que resolveu escrever sobre o Mestre. Ele já havia tido aquele sonho revelador e por isso começou a anotar todos os ensinamentos. E que bom que ele fez isso, porque senão, quem sabe, aqueles ensinamentos não ficariam imortalizados, porque passando de geração em geração, pelas tradições orais, muitos ensinamentos podem se perder, e ele teve esse cuidado de poder anotar. E Mateus anotou um dos sermões de Jesus, que se tornou o mais belo, mais conhecido, que nos traz um código de bem de viver, que é o Sermão das Bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é para todos nós o roteiro para a felicidade. E o benfeitor espiritual Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Boa Nova, ele nos narra a respeito desse momento na vida de Mateus, tão profundo, porque era logo depois do almoço, início da tarde, ele encontrava-se na sua casa, ele morava numa casa luxuosa, porque era muito rico, quando bateram a sua porta, e ele foi atender. Eram 3 homens conhecidos ali na região de Cafarnaum. Mateus os conhecia muito bem. Era Lisandro, Áquila e Pafos. Naquela época, as pessoas, de uma maneira geral, sempre procuravam se aproximar dos seguidores de Jesus com o intuito de poder chegar até ele. Elas queriam que os apóstolos, por exemplo, apresentassem Jesus, que eles pudessem ter um momento de diálogo. E esses 3 homens, eles vieram falar com Mateus, porque eles haviam escutado Jesus pregar a respeito da instalação de um novo reino, o reino dos céus aqui na terra, e que eles queriam ajudar nesse empreendimento. O que eles poderiam fazer? E Mateus, naquele momento, ele olha para aqueles 3 homens que não tinham recursos financeiros, que eram muito simples, e então ele logo diz: mas Lisandro, o que você pode fazer? Você é aleijado,
Você tem dificuldades de poder se locomover? Como poderá ajudar? E você, Áquila, que traz no seu currículo sérias acusações, abandonado pela família, como pode contribuir de alguma forma para a implantação desse novo reino? E ainda mais você, Pafos, cheio de aflições, cheio de dificuldades, como poderá auxiliar? E à medida que Mateus falava, aqueles 3 homens abaixaram os olhos, eles ficaram um pouco assim, ensimesmados com aquela situação, entristecidos, mas logo, logo partiram. E Mateus acreditou que havia feito o que era certo. Não passou muito tempo e Jesus chegou na sua casa. Coincidências não existem. O mestre chegou e Mateus, entusiasmado, logo contou o que havia acontecido, logo narrou as experiências que havia vivenciado com Lisandro, Áquila e Pafos, e que não havia condição alguma deles ajudarem, já que um era aleijado, o outro tinha sérias acusações sobre ele, e o outro trazia muitos conflitos. Então Jesus olhou para Mateus e disse: meu filho, quem não é contra nós é por nós. Todos são bem-vindos para o serviço de divulgação da mensagem divina. E Mateus ficou muito envergonhado, mas Jesus, ele tinha e tem essa amorosidade. Ele fala, mas não é para ferir, não é para magoar, é para poder ensinar. E logo, logo convidou Mateus para poder acompanhá-lo. E ele vai, juntamente com os outros seguidores que se encontravam ali à porta esperando. E Jesus se dirige então a um monte, a uma montanha, que fica próxima de Cafarnaum, do outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E ali ele sobe nesse monte, que ficou conhecido depois como Monte das Bem-aventuranças, e ali ele traz o Sermão da Montanha. E quando Jesus está falando do Sermão da Montanha, que é um cântico de amor e de felicidade, Mateus, que estava presente, ele começa a olhar ao seu entorno. Havia uma multidão ali para poder escutar Jesus, mas ele notou que a maioria que estava ali eram pessoas necessitadas. Eram homens e mulheres que traziam os mais diversos tipos de problemas, alguns deles, inclusive, com doenças como a cegueira, ou então a paralisia, ou até mesmo a lepra. E de repente ele viu no meio daqueles que estavam ali os 3 homens, Lisandro, Áquila e Pafos. E seu coração se encheu de alegria por perceber que aqueles homens não deram ouvidos à sua ignorância, mas que foram ali também para poder escutar Jesus. E então, quando terminou o Sermão da Montanha, Mateus, ele procura esses 3 homens, pede-lhes perdão e os convida para que eles pudessem ir à sua casa à noite, porque ele havia convidado Jesus novamente para ir ao seu lar e desejava que eles pudessem estar presentes. Os 3 homens ficaram muito entusiasmados e à noite estava já Jesus na casa de Mateus com os seguidores, quando então bateram a porta. Quando ele foi atender, eram os 3 homens. E Mateus, com os olhos marejados de lágrimas, ele abraçou aqueles homens, convidou-os para entrar. Lisandro, Áquila e Pafos não cabiam em si de felicidade. E quando eles se assentam à mesa, juntamente com Jesus e os seus apóstolos, eis que Jesus olha para Mateus e diz: bem-aventurados, Mateus, são aqueles também que se arrependem e que transformam a sua vida. E isso foi para Mateus um grande testemunho de amor, o reconhecimento de que ele agora estava fazendo o que era certo, o acolhimento àqueles irmãos que chegavam para poder ajudar. Mateus, nas andanças com Jesus, participou de momentos muito especiais do Evangelho,
Mas como quase todos os apóstolos, o que mais impressionava em Mateus eram as curas realizadas por Jesus. E no seu íntimo, muitas vezes, ele questionava: que poder é esse que não é dado a todos os homens? Ele era muito estudioso, Mateus, por isso chamado o apóstolo do conhecimento. Ele sempre queria se inteirar a respeito de tudo. Lia muito sobre a medicina, especialmente na Roma e na Grécia, que já estava muito adiantada. Mas ainda haviam muitas enfermidades que não eram curadas e que os próprios terapeutas morriam, às vezes com uma simples dor de cabeça. E como aquele homem, como o homem de Nazaré, aquele profeta, podia ser temido por todas as doenças, inclusive aquelas ditas incuráveis, porque ele próprio, Mateus, havia assistido Jesus curar. Bastava uma ordem sua, uma palavra, e ele conseguia restabelecer a saúde àquele que estava doente. Imerso nas suas divulgações, nas suas divagações, melhor dizendo, enquanto ele caminhava numa tarde, pensando justamente sobre isso, percorrendo as encostas de Betsaida, de repente Mateus parou de frente a um casebre miserável. E à porta, quando ele chegou, havia algumas pessoas ali na pequena saleta, mas ele escutava do quarto um choro insistente. E então ele entrou, mesmo sem ser convidado, e deparou-se com uma cena que lhe cortou o coração. Ele viu um senhor que estava ajoelhado à beira de uma esteira, onde nela estava colocada uma criança semi-morta, que respirava com imensa dificuldade. E quando Mateus entrou, ele causou alarde, porque todos o conheciam, ele era um homem muito conhecido na região, trabalhava na alfândega. Muitos não sabiam ainda que ele estava seguindo Jesus. E então aquele pai de família, tão sofrido por ver o seu filho naquela condição, ele somente diz: aqui está o cobrador de impostos. Porventura viestes nos cobrar o quê? E Mateus ficou muito desconcertado com aquela situação, pediu licença, desculpa por ter invadido aquele espaço, mas com toda a sinceridade do seu coração ele disse: eu posso fazer alguma coisa por vocês? Eu não fui chamado aqui, mas estou aqui para poder servi-los. E a desconfiança, é claro, logo pairou no ar, e ele insistiu novamente para poder ajudar. Até que ele lembrou de Jesus. Ah, se o Mestre estivesse ali. Se Jesus estivesse ali, com certeza estenderia a mão e curaria aquela criança. Mas como não era possível de Jesus estar ali, ele começou a recordar dos ensinamentos do Mestre e especialmente de um momento muito característico que Jesus estava aos pés do Monte Tabor e realizou a cura de um menino epilético que os apóstolos não haviam logrado curar, e ele disse: homens de pouca fé, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríeis capazes de movimentar montanhas? Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E isso se encheu o coração de Mateus de esperança, de que ele poderia realmente realizar aquela cura. Então ele aproximou-se ali da esteira, estendeu as suas mãos sobre o enfermo e ordenou que ele andasse, em nome de Deus. Ele repetiu umas 3 vezes a frase, esperou confiando no Senhor, e o menino abriu os olhos. O menino abriu os olhos, estremeceu sobre a esteira e o coração de Mateus ficou pulsando. Estava conseguindo fazer pelo menos alguma coisa. O pai
e os familiares presentes também ficaram entusiasmados. O menino estava ali nas vascas da morte, ele abre o olho, ele se movimenta. Então a fé de Mateus aumentou e ele foi elevando a Deus uma oração fervorosa. Quando ele terminou de fazer aquela oração com as mãos estendidas, ele notou que a criança foi se tranquilizando. Era um meninote. Foi se tranquilizando e, de repente, meus amigos, deu o último suspiro. Ele, de repente, parou de respirar. E a tristeza invadiu o coração de Mateus. Os familiares ficaram muito aturdidos com aquela situação. A vontade de Mateus era de correr, decepcionado com aquilo que havia acontecido. Sentiu-se fraco, sentiu-se abatido. E ele pensava, eu é que deveria ter morrido, em troca desse vexame que aqui eu vivencio. E ele vê a família em prantos, o pai deitado sobre o corpo da criança, chorando. Então ele vira as costas, Mateus, em silêncio, vai saindo da casa, suas pernas estão trêmulas, coração descompassado, quando alguém lhe segurou pelo braço, firmemente. Ele estava preparado, inclusive, para ser violentado fisicamente, e na sua concepção, com razão, que ao invés de ajudar, ele tirou a vida daquele menino. Então o ancião, que chorava convulsivamente, disse, meu Senhor, eu te agradeço imensamente pelo que fizeste. Nós acabamos de pedir o amparo de Deus, nosso Pai. O Senhor curou o nosso filho desse fardo pesado que ele estava carregando há mais de 12 anos. Ele nasceu surdo, nasceu mudo, quase não enxergava. As suas pernas eram mirradas, nasceu sem os dedos das mãos. Para o senhor ter uma ideia, quando o nosso filho chorava, às vezes saía-lhe para fora alguns dos seus órgãos. Na base do crânio ele tinha uma chaga que jamais se cicatrizou. E à medida que aquele ancião ia narrando, Mateus, ele começou a chorar também, assentou-se no chão, pediu água para recompor as suas energias. E o homem continuou, a morte do meu filho, Senhor, foi um milagre que nós não esperávamos. Ele sempre foi resistente a todos os sofrimentos, mas graças a Deus agora nós descansamos. E naquele instante, a família se abraçou, oraram juntos. E Mateus se despediu daquela família, mas não estava bem. Ele estava com o coração amargurado. E quando ele retornou para o encontro de Jesus em Betsaida, ele estava bem diferente. Todos perceberam que ele não estava do mesmo jeito, que alguma coisa havia acontecido. Naquela noite, João havia formulado a oração. Mateus não esperou ninguém dizer nada. Ele foi o primeiro a tomar a palavra, muito triste. Ele disse, Senhor Jesus, por Deus, responde-me. Explica-me o valor da cura. O que é curar enfermos? E Jesus, com certeza, sabia o que havia acontecido. Conhece profundamente a todos nós. Então ele diz muito firme, mas ao mesmo tempo com bondade. Mateus, o que queres que eu faça para que tenhas confiança em Deus? A cura não é somente o restabelecimento do equilíbrio orgânico das pessoas. Não é somente fazer andar os paralíticos, devolver vista aos cegos, limpar os leprosos, mas é também libertar as almas que estão presas no cárcere da carne, talvez por medo de poder tornar a voltar para a região de onde vieram. Eu te digo, quando se inicia um incêndio dentro de uma casa e és chamado para poder ajudar, o muito que a tua inteligência atinge
é poder salvar as criaturas, é claro, que moram na referida residência, porque o resto vira cinza. Então eu te digo que o corpo, Mateus, é uma roupa da alma, que em muitos casos já aparece rota, com vários remendos, em determinadas circunstâncias. Quanto mais a ciência mexe, pior a situação. Então fizeste bem de te aproximares daquela casa. Foram as tuas mãos que desataram as amarras da alma que estava ali presa. Não deixa de ser um princípio de cura, porque ele já partiu com acentuado alívio. Tu sofrestes, estás sofrendo, eu sei, porque querias que Deus te atendesse da maneira que julgavas melhor, ou seja, querias devolver o doente em perfeita condição aos seus pais. Mas esqueceste de pedir que Deus fizesse a vontade dele e não a tua, pois nem sempre nós sabemos o que queremos ou o que é melhor, tanto para nós quanto para os outros. Naquele momento, Jesus interrompeu por alguns instantes o seu discurso. Ninguém falava uma palavra dentro daquele salão onde estava sendo realizado o encontro em Betsaida. Alguns mais curiosos estavam aflitos para poder conversar com Mateus, para saber o que havia acontecido, o que tinha se passado com o companheiro. E Jesus, ele continua. Mateus, na acepção da palavra, ninguém cura ninguém. Nós podemos servir de alerta para que os enfermos se curem a si mesmos. Quem espera a cura fora de hora ainda desconhece os remédios existentes por dentro. A verdadeira cura, Mateus, o restabelecimento completo da alma e do corpo, vem da fonte inesgotável do Espírito, que não foi feito enfermo, mas com perfeita saúde. Então, se queres ser, e a bem dizer vai ser, um terapeuta volante em nome da caridade, ao curares os corpos, não te esqueças das almas. Antes, meu filho, de pretender curar os enfermos, curar os outros do corpo, deves principiar a curar a ti mesmo, com esforço próprio, na feição de disciplina, de educação de costumes antigos, que o progresso não aceita mais. Portanto, reflita nessas palavras, meu filho, e aprenda a servir. Naquele instante, Mateus estava com o coração radiante, porque havia entendido verdadeiramente a proposta que Jesus trazia para o seu coração. Conforme nós dissemos, esse homem tornou-se um evangelista, um dos biógrafos do Cristo, entendeu a profundidade daqueles ensinamentos, que eles precisavam ficar registrados. Então ele contou a vida e a morte de Jesus, ao qual ele deu o nome de Evangelho, boas novas de alegria. E seu evangelho é considerado o mais completo e o mais fiel à história. Ele foi escrito originariamente em aramaico, mas a versão que se conhece é a da tradução grega, que se acredita tenha sido fiel ao próprio autor. Dos seus apontamentos primeiros serviram os cristãos primitivos, que utilizavam daqueles manuscritos para a disseminação da Boa Nova, dentre eles Simão Pedro, Barnabé e Paulo, convertido de Damasco. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel, por diversas vezes na psicografia de Chico, fala-nos a respeito desses manuscritos, que foram sendo copiados para que todos pudessem ter aquelas anotações que facilitariam as pregações em relação ao Evangelho.
Mas a narrativa de Mateus não é cronológica. Ele vai contando os fatos e vai registrando. Talvez conforme foi lembrando daquelas experiências. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, os apóstolos, eles se espalharam pelo mundo, e ao que consta na história universal, Mateus se associou a André na divulgação do evangelho durante algum tempo, e existe inclusive um evangelho apócrifo intitulado Atos de André e Mateus. E além do evangelho canônico, que é esse utilizado no Novo Testamento, que todos nós conhecemos, também existe um outro evangelho apócrifo de Mateus, denominado História da Natividade de Maria e da Infância do Salvador, onde ele conta um pouco dessa parte que as Escrituras Sagradas não nos narram. Logicamente que essas anotações não se tem propriedade delas, não se tem conhecimento se realmente são verdadeiras, mas são escritos que ficaram registrados, que é sempre muito válido nós conhecermos para reter o que é bom, como diz Paulo, examinai tudo e retém o que é bom. Mateus, ele foi para a Arábia e para a Pérsia para poder evangelizar e foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes indígenas que mandaram arrancar os seus olhos ou furar os seus olhos. Era uma prática bem comum naquela época, e o encarceraram para que ele pudesse ser sacrificado aos deuses adorados por aqueles povos pagãos. Mas diz a história geral, as tradições, também não é um fato confirmado por nenhuma tradição espiritual, não há nenhum espírito que se referiu a isso. Isso é uma pesquisa histórica de que um anjo ou um espírito protetor teria aparecido a Mateus, curado os seus olhos e lhe libertado para que ele pudesse continuar a sua trajetória. Ainda não era o momento dele desencarnar. E ele segue para a Etiópia, na África, onde ali também é perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Naquela época, nessa região da Etiópia, o príncipe herdeiro, ele morreu e Mateus foi chamado ao palácio pela rainha Candace. Era o filho dela que havia falecido. E conta as tradições que Mateus ressuscitou, trouxe de volta aquele menino, causando um grande espanto e admiração entre os presentes e com certeza convertendo muitos da população que ficaram encantados com aquela força que Mateus possuía. Na verdade, foram as potencialidades da sua alma que ele havia despertado por amor a Jesus. Logicamente, nós vamos entender que essa morte do filho da rainha Candace era uma morte aparente, visto que não há como um espírito que já desprendeu-se do corpo físico retornar. No livro A Gênese, Allan Kardec nos explica muito bem as curas realizadas por Jesus, chamadas ressurreições, e agora esse fato aqui trazido pela história a respeito de Mateus. Ademais, a rainha Candace, ela já era cristã, porque ela havia se convertido através de um eunuco que conheceu Filipe em Jerusalém e trouxe a boa notícia para aquela região. Quando nós falamos de Filipe, o apóstolo do bom senso, nós citamos a respeito desse fato essa mesma rainha cristã que tem contato com Mateus e ele cura o seu filhinho. Com esse ato, conforme nós dissemos, Mateus conseguiu converter grande parte da população e na igreja da Etiópia ele passou a ser muito ativo e floresceu a mensagem do Evangelho de Jesus. Ele vai morrer
um pouco depois, no ano 55, por ordem do rei Hitarco, que era sobrinho do rei Egipo. Enquanto ele pregava na igreja, ele foi apedrejado, depois decapitado e o seu corpo queimado. Somente no ano 930, as suas relíquias mortais foram transportadas para Salerno, na Itália, onde até hoje ele é festejado como padroeiro daquela cidade. A Igreja Católica Apostólica Romana determinou o dia de São Mateus, o apóstolo, como o dia 21 de setembro, e seu símbolo como evangelista é o anjo. Ele é proclamado por iniciativa dos colégios de contabilistas italianos, o celeste patrono dos contabilistas. Então, ele é patrono dos contadores, talvez pelo fato de ter sido um contador trabalhando na alfândega. Isso foi instituído desde 1953, que ele foi o patrono dos contabilistas. Então, Mateus realmente é para todos nós um grande exemplo que nos traz direcionamentos para a nossa caminhada, o entendimento, mais um apóstolo que nos lega a certeza de que é possível seguir os passos de Jesus. Nós só temos a agradecer o carinho, a presença de todos vocês. Não saiam ainda daqui, porque temos o nosso final, o poema, a poesia que sempre finaliza o nosso encontro, falando a respeito do apóstolo estudado. Queríamos dar apenas alguns recadinhos. O primeiro deles é que o nosso próximo encontro será sobre Tomé, o apóstolo da curiosidade científica. Este de hoje foi o apóstolo do conhecimento, Mateus, e Tomé, o apóstolo da curiosidade científica. Também gostaríamos de agradecer a todos os nossos internautas que estiveram conosco nesse encontro. Pedir a todos vocês que deem o seu like no vídeo. Se for a primeira vez que vocês estiverem aqui participando conosco, inscreva-se no nosso canal. Basta poder ativar, aí embaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Aperte, ative o sininho, as notificações, para que você possa ser avisado quando novos vídeos forem postados. Agradecer a doação de todos vocês à Fraternidade Sem Fronteiras. E vamos finalizar o nosso encontro de hoje com a poesia que foi psicografada intuitivamente por Charles Alexandre Simões Pires, pelo Espírito Maria Dolores, e a poesia se chama Levi Mateus. Vamos aprender mais um pouco a respeito da sua vida. E vamos finalizar, então, vai ser a nossa prece final, a nossa prece de despedida. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. E até breve. Até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Levi Mateus. No seio do povo judeu, graçava o domínio romano. Levi Mateus e Zaqueu tinham o cargo de publicano. Aqueles que por 5 anos podiam cobrar os impostos, no sangue a raça de Moisés, nos bolsos os louros dos postos. Eram os fiscais do império, a mão que espoliava o triste ministério de quem em dobro cobrava. Uma parte ia para César, em nome da escravidão, e a outra enchia os bolsos, pagava a delegação. E num dia de sol escaldante, no trabalho de Levi, passava um magote de homens que acompanhavam o rabi. À noite, Mateus sozinho dirigia-se à sinagoga para estudar os pergaminhos na fala de um homem sem toga. Ensinava de forma amena, qual mestre nimbado de luz,
a mais bela expressão nazarena que Mateus descobriu ser Jesus. E dali foram tantas as noites que Levi passou em claro, revirando de um lado para o outro nas asas de um transe raro. Desejava uma nova vida que tivesse atitudes mais nobres, cansado da luta remida de dar ao rico e tirar dos pobres. Foi quando numa manhã Levi estava no trabalho, manejava o seu calã, anotando o ganho diário. Olhou pela portinhola, um vulto tapava a luz. Era o som de uma voz maviosa, o chamado de Jesus. O homem que no telônio anotava peixe, trigo e mel, iria anotar as almas para entrarem no reino do céu. Agora o publicano recebia Jesus em casa, aos olhos dos fariseus que queimavam feito brasa. Mostrava Jesus pelos atos, para quem serve o remédio, repetindo aos sepulcros caiados, os sãos não precisam de médico. E aquele mais rejeitado pelo seio do povo judeu, passou a engrossar as fileiras do mestre Galileu. Bateram à sua porta 3 estropiados, Lisandro, Pafos e Áquila, queriam ser convocados. Mateus desenhou dos pequenos, por achar serem úteis os ricos, mas escutou do Nazareno, felizes são os aflitos. Anotando aos pés do monte o sermão das bem-aventuranças, descobriu um novo horizonte para os puros quais as crianças. E legou à posteridade a aliança entre o novo e o velho, o caminho da verdade, a arte do primeiro evangelho. Levi Mateus Levi anotava almas para Deus, Rabi Jesus Rabi acolhia no reino dos céus.